Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever aqui gratuitamente dentro do canal e no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. Vou falar aqui sobre essa nova máxima histórica da nossa bolsa, então algo importante aqui para a nossa bolsa. Vou falar a respeito qual é a leitura, o que que muda agora em relação a reversão, o que precisa acontecer para ter uma reversão da atual tendência de alta de curto prazo. Enfim, além de abordar vários ativos que vocês deixaram aqui registrados na última análise de fechamento do pregão nos comentários. Então fica à vontade para colocar aqui seu comentário aqui embaixo a respeito da análise, a respeito aí do ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento. E por falar em próxima análise de fechamento, recado importante. Amanhã eu não vou conseguir produzir a análise de fechamento do pregão, porque eu vou estar em deslocamento para Brasília. E na segunda-feira também eu não vou conseguir produzir a análise de fechamento do pregão, porque eu vou estar em São José do Rio Preto. Isso mesmo, um deslocamento de carro para Brasília, depois volto domingo. E depois, segunda-feira, eu vou para São José do Rio Preto. Tem dois eventos lá, um na hora do almoço e um na hora e um no jantar com clientes da Blue 3 Investimentos. Então, só na terça-feira teremos aí o retorno da análise de fechamento do pregão. Já agradeço aí sua compreensão. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui da nossa análise de fechamento aqui, começando com o Ibovespa. Ibovespa no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,35%, fechamento em 140.927 pontos. Com isso, ele anula o sinalzinho de baixa do pregão anterior e gera uma nova máxima histórica. O reflexo disso aqui é o alinhamento das tendências. A gente tinha uma tendência um pouco mais indefinida no curto prazo, com viés de alta apontando para romper a máxima histórica, depois principalmente dessa barra aqui. Aumentou essa expectativa e terminou rompendo a máxima histórica. Então está tudo alinhado para cima. Tendência de alta no curto prazo, no curto a médio prazo, gráfico semanal, no médio para longo prazo, gráfico mensal, e no longo prazo, que é gráfico quadrimestral e anual, está tudo alinhado para cima. O Ibovespa segue forte mesmo com taxa de juros. A nossa bolsa segue forte mesmo com taxa de juros em 15%. Então, na minha leitura, a gente está com o mercado muito forte, ou seja, o mercado de renda variável está apropriado para buscar, para ter exposição, pensando no prazo mais longo e aproveitar os momentos de queda que eles vão vir. A tendência de curto prazo em algum momento vai ser revertida, mas é ficar de olho justamente nesses processos de correções para aportes de prazo maior. É sempre mais interessante aí olhar para os níveis de suporte para aportes de prazo maior. Enfim, temos um cenário bem positivo. O que era a estrutura de alta aqui, ó, do 132.871. Por que a estrutura de alta? Porque era o último movimento de alta que tinha ali estabelecido uma máxima, sem ninguém fechar acima, por mais que a máxima estivesse aqui, sem ninguém ter fechado acima, isso aqui não fechou acima, então mantive aqui para mim isso aqui seria um número mais importante, não foi perdido. Agora essa estrutura de alta, na minha leitura, ela passa a ficar aqui, deixa eu só colocar o ímã, né, para grudar aqui embaixo, ela passa aqui para esse último fundo ascendente antes do fechamento acima da antiga máxima histórica. Então é um critério que eu utilizo aí para fazer esse reposicionamento, esperar um fechamento acima ali de um topo, enfim, a antiga máxima histórica, para aí sim ó, avaliar qual o último fundo ascendente em relação a esse fechamento aqui em cima. Então agora, para o Ibovespa reverter sua tendência de baixa de alta de curto prazo, desculpe, ele teria que retornar para baixo dos 135.564 pontos. Seguindo aqui para a gente falar agora do mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, agradeço muito. Gráfico de 60 minutos. O mini índice, se voltasse para cima dessa região aqui, passasse a trabalhar acima dessa região, apoiaria muito mais compra. Ele fez isso aqui, né, no decorrer dessa hora. Mas se teve recuo aqui, vai recuo muito pequeno ali em tempo gráfico bem pequeno, por 5 minutos ou menos do que isso. Depois gerou ali sinalização de fundo ascendente, provavelmente num gráfico de 10 minutos a gente teve aqui sinal de alta. Agora está tendo um processo de correção dentro da sua tendência de alta normal, ok? Se abrir caindo, dá para se buscar venda? Seria mais restritivo para venda e eu olharia mais no máximo ali um topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos em cima de um nível de resistência um pouco mais relevante. Mas eu ficaria bem atento para bater o nível de suporte, seja no gráfico de 30 ou de 60 minutos, média de 10 períodos, aqui é a região do 142,685, veio aqui nessa região, gerou fundo no gráfico de 30 ou de 60 minutos, voltaria um pouco mais forte, não forte em termos de aumentar muito o número de contratos, mas muito mais atento e mais
propenso a buscar entrada, seja de fundo ascendente, seja de pivô de alta, ou seja, atuar, tomar risco maior para operações a favor da tendência. No dólar, nós tivemos um dia aqui no dólar, no gráfico diário aqui olhando para o pregão de hoje, queda de 0,45%, 5.440, dólar já abaixo ali daquela região de suporte dos 5.447, e mantendo a expectativa de buscar nível de preço mais abaixo, que é a região dos 5.428. Depois disso, se a gente olhar para um gráfico mensal, vou tirar aqui a questão do ajuste, olhar para um gráfico mensal, a região de mínimas aqui, ó, que vai ter alguns níveis de suporte, seria aqui uma região dos 5, muito em cima já, 5.422, 5.428 já é um nível de preço que é essa região aqui que eu considero mais relevante. Abaixo mesmo disso, outro nível mais relevante que eu vejo aqui num prazo mais longo, na região dos 5.321. No gráfico semanal, a gente teria aqui algo mais relevante, teria que considerar justamente esses topos aqui anteriores. Se eu fosse considerar os mais recentes, é muito mais lá embaixo. Então, a região dos 321, onde passa ali topos anteriores no semanal também, é uma região realmente mais relevante para o dólar, mas primeiro a região dos 428 aí é um patamar que pode dar uma freada nessa queda, mas é importante ressaltar que para mudar a tendência de baixa de curto prazo, o dólar tem que voltar para cima dos 5, deixa eu só botar o ajuste de volta, 5.620, tá? 5.620. Olhando aqui para o intraday, gráfico de 60 minutos, olha lá, vai lá, testa a média. O que eu estou falando no mini índice? Se bater, voltar lá, bater na média, gerar um sinal de alta, foco em buscar a operação de compra. No dólar, ao contrário, vê aqui, bateu na média, lembra que eu comentei no pregão de ontem? Vê aqui, bateu na média. Se gerar sinal de alta acima desse nível, beleza, busca compra de day trade. Abaixo desse patamar, o foco maior é buscar a venda. Então, bateu ali em cima da média, fica de olho em perda de força, em sinal, por exemplo, de topo descendente, para buscar a operação mais de venda num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, segue apoiando venda, abriu caindo, foca ainda em buscar uma operação mais de venda, de topo descendente preferencialmente. Para compra, eu confesso que não seria suficiente só um fundo no gráfico 60. Para mim, o contexto que apoiaria um pouco mais compra é ver sinal de alta acima dos 5.457, dessa região aqui assim, ó. Aí chamaria um pouquinho mais atenção para se buscar a operação de compra, sinal de alta acima desse nível de preço. Tá? Ou seja, uns 17, 20 pontos acima do patamar atual. Falando aqui agora das ações, a Petrobras terminou o pregão de hoje apresentando uma leve alta de 0,34%, fechamento em 32,16. Superou a máxima do pregão anterior, ampliou um pouco mais a chance de poder caminhar aqui para a região de resistência, região dos 32,94 a 33,34. O ativo segue dentro de um viés de alta. A tendência de alta vai ser confirmada se ela superar os 33 e 34. Ela reverte esse viés de alta e entra até mesmo num cenário mais de tendência de baixa, se ela voltar para baixo dos R$ 31,10. Para quem está posicionado no ativo, o que seria negativo, até gera uma possibilidade de saída? Seria um fechamento de um pregão aí para baixo, por exemplo, da média, ou mesmo a perda dessa região aqui dos 31,48, fechamento abaixo dos 31,72, que é a média nesse momento, que é um pouco mais forte de baixo, com nova mínima seria um primeiro sinal de possível saída. Um stop mais bem protegido abaixo dos R$ 31,10. Olhando agora para Vale 3, ativo fechou hoje em queda de 0,47%, queda para mim normal, ou seja, não invadiu muito o candle anterior, então é um sinal de baixa. É um padrão de baixa dos candles, chamado de nuvem negra, mas ela é mais relevante se essa barra, esse corpo preto aqui, ó, ele tivesse vindo invadindo aqui pelo menos mais do que 50% desse corpo anterior, que representa uma força maior, conseguiram devolver, os vendedores conseguiram jogar o preço para baixo ali, invadindo o terreno dos compradores, assim, pegando ali que a ideia nossa quando a gente usa o gráfico é tentar absorver, identificar ao máximo força de comprador e vendedor. Vocês podem até ver que assim, eu falo o mínimo possível, às vezes eu falo até mais por conta de que a maioria entende, mas eu falo o mínimo possível na questão de padrões, seja padrão de candle, seja padrão de gráfico de ombro, cabeça, ombro, enfim, eu falo mais na questão dos níveis de preços, né? O topo e fundo ascendente é algo só uma referência em termos de força dos movimentos, para a gente topo e fundo ascendente, topo e fundo descendente, mas é algo que eu olho menos na questão de nome dos padrões, tá? Mas essa é a forma que eu trabalho, não significa dizer
que é a melhor forma, só dá certo para mim. Olhando aqui para essa barra aqui, se tivermos um sinal de uma perda da mínima do pregão de hoje, depois desse fechamento em queda de 0,47 em 55,04, ela teria que oscilar abaixo de 54,82 para gerar um sinal de topo em cima de região de resistência de dois topos anteriores, que aumentaria a probabilidade de ter uma correção. Se isso acontecer, seria interessante para poder trazer alguma oportunidade de compra mais abaixo, mais próximo ali da região dos R$ 54. Pode ser que não aconteça, pode ser que fique aqui de lado também, ó, que também seria interessante, ficar uns 3 ou mais pregões aqui, a média se aproxima um pouco mais do preço, depois gera um topo de um pivô de alta, a confirmação da nova tendência de alta no decorrer da próxima semana. Qual outra alternativa? O ativo está tão forte que ela pode continuar subindo? Pode. Aí a outra alternativa seria olhar para um gráfico aqui de 105 minutos, que eu acabei de colocar aqui, e acompanhar, por exemplo, testou ali a média, gerou, igual aqui, ó, testou aqui a média, gerou um sinal aqui de alta, de fundo, ou aqui, de focar em buscar a operação de compra. A alternativa de entrada também seria essa forma aí. Mesmo que venha a perder a mínima do pregão de hoje, e gere na sequência um fundo, vem aqui, perde essa mínima do pregão de hoje que está aqui, e gere na sequência um sinal de alta, daria para arriscar a compra na Vale 3. Falando agora das operações aqui que foram abertas no pregão de hoje. 3 tentos, TTN3 fechou aqui com alta de 2,43% em 15,17, ela está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, estava enrolada numa lateralização, ganhou força para cima dessa lateralização, e ela fez o que eu falei agora que a Vale teria que fazer, que seria interessante, né? Voltar nos R$ 54, uma região que ela conseguiu superar, depois gerar um sinal de alta. Então ela fez isso aqui. Significa dizer que vai dar certo? Não. Mas significa dizer que é um sinal interessante de alta, em cima ali, com o preço voltando acima da média, depois, recuperação depois de ter batido numa região de suporte importante. Então é uma operação que a ideia é tentar pegar aqui um movimento a favor da tendência. Se reverter aqui e voltar aqui para baixo, a gente aciona o stop dessa operação e segue o jogo pensando sempre em médio a longo prazo. Vão ter os momentos ruins das operações, seja porque eu errei nas minhas escolhas, seja porque o mercado começou a reverter tendência em alguns ativos, faz parte. A questão é não deixar o controle de risco desandar, não deixar uma ou duas operações ficarem com prejuízos muito grandes, que elas que arrebentam a curva do capital e, consequentemente, também o nosso lado mental e emocional. Depois aqui, então, todos os detalhes dessa compra que foi executada, o ponto de entrada, o stop, o objetivo da operação, está tudo dentro do aplicativo Blue Trace Research. Olhando agora para Engie 11, foi o ativo também que eu recomendei compra no pregão de hoje. É um ativo que mais me chama a atenção pelo gráfico semanal. Ela está dentro da tendência de alta de curto a médio prazo, aqui está a tendência, e ela chegou no nível de preço importante e gerou um sinal de alta ali no semanal. Então, a favor desse sinal de alta, ela conseguiu também aqui quebrar uma estrutura de baixo no gráfico mensal. Então, ela tem um contexto positivo. Pode ser que o timing seja errado da entrada, mas é um ativo que eu vou, mesmo que ela venha aqui, por exemplo, volte a cair, gere stop, venha aqui fazendo alguns meses para baixo, é um ativo que eu vou ficar olhando mais para foco em compra num prazo maior. Então, estou buscando aqui uma entrada no papel, ela fez essa movimentação muito forte para cima, retornou aqui, se eu pegar um gráfico de 105 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ó. Retornou para cá, não foi legal ter voltado para baixo dessa região, mas quando ela faz aqui esse retorno para cima da média, ela gera já um indício de, opa, essa barra aqui foi, vamos dizer assim, entre aspas, né, fake, entre aspas, tá? Não é que ela seja fake, ela foi enfraquecida com a reação do pregão de hoje. Então eu estou optando pela entrada, tentando pegar aqui a continuidade aí de um cenário mais positivo, principalmente de prazo maior nesse ativo. Todos os detalhes da operação estão dentro do aplicativo. Tem link aqui embaixo, se não tiver, se eu esquecer por algum motivo de botar o link aqui embaixo do aplicativo, você pode também acessar na loja da iOS, da Apple, a loja do Google, que é a Play Store, onde é Android, e também via web. Falando agora dos destaques do dia. Destaque de alta do dia dentro do Ibovespa, maior alta do dia, 4,49% para Engie Brasil, EGE3. Ativo fechou com forte alta, está dentro da tendência de alta que foi retomada aqui com essa forte movimentação para cima, sem nenhum recuo. No máximo recuo que vai ter lá no gráfico de 105 minutos, né? Pequenos recuos aqui, ó, bate na média, era sinal de alta.
em termos de se arriscar algum tipo de entrada ou mesmo um pivôzinho de alta aqui, ó. De novo, chega aqui bater na média, já gera um movimento para cima. São pequenos recursos. Está muito forte para cima, gráfico semanal, duas barras muito fortes, 2 semanas aí de forte alta. Semana passada já subiu 12,43%, essa semana está subindo 8,42%, ativo da máxima histórica. É aquele papel que é monitorar recuo para buscar entrada. E para quem tiver comprado, dá para se colocar stop a cada nova mínima ascendente, é uma das alternativas, ou a cada fundo ascendente lá no gráfico 105 minutos. Abrir compra aqui de swing trade nesse ponto, mais afastado da média não é o que eu gostaria de fazer, então eu vou aguardar algum processo de correção desse papel, falando de swing trade, tá? Brasil Foods, BRFS3, a ação fechou o pregão de hoje em queda de 2,19%, foi a maior queda dentro do Ibovespa, fechamento em R$ 19,19, ela segue dentro da sua tendência de baixa. Topos e fundos descendentes, semanal também dentro de um contexto mais negativo, tentou subir, ficou brigando ali com as médias, ficou indefinida no curto prazo durante o tempo, e a semana passada já trouxe um processo mais de definição para baixo. Então, por enquanto, sem sinais ou motivos de se arriscar a operação de compra. No máximo, aí para quem já está vendido ou abriu venda no papel, o stop ele pode ser posicionado ou acima da máxima do pregão de hoje, acima dos 19,74, ou acima dos R$ 20,34. Agora, atendendo aos pedidos de análise que vocês enviaram aqui nos comentários dessa análise, da análise de fechamento do pregão anterior. E pode colocar aqui os comentários de análise para a próxima, o ativo que pode ser para ser analisado na próxima análise de fechamento do pregão, mesmo que essa análise de fechamento do pregão ocorra somente na próxima terça-feira. Itube 4 fechou hoje o pregão em boa alta de 2,47%, em 37,71. Conseguiu superar aqui esses 3 topinhos aqui, ó, bateu aqui e gerou queda, bateu aqui de novo, rompeu, mas gerou queda e perdeu essa mínima, e vem aqui e gera um topo de novo aqui e reverteu. Então essa reversão cria uma expectativa dela vir para fazer nova máxima histórica. Para quem abriu compra no papel, o stop pode ficar aí abaixo de 36,80. Já estaria bem posicionado, abaixo da média, abaixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar aqui pelo menos uma vez e meio. Se abrir compra aqui com stop aqui, colocaria pelo menos uma vez e meio o tamanho desse stop dessa operação em cima de Tube 4. Tá? O único ponto aqui que é uma atenção é que assim, daqui para cá a gente teve 15 pregões, daqui para cá a gente está com 17, então está gastando mais tempo para subir do que foi para cair. Então, assim, não é, apesar da força do pregão de hoje, não é algo ainda tão relevante. Mas como é um ativo que está bem alinhado para cima no gráfico semanal, ela bateu na média e gerou essa sinalização de alta, cria realmente a expectativa de ter algo para cima. Mas por isso que eu estou falando de 1 para 1,5 para não puxar muito o objetivo para cima, na minha opinião. Na minha percepção, né? Mas um ativo aí em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, longo prazo alinhado para cima. Vamos 3. Outro pedido de análise aqui de vocês. Fechou o pregão de hoje com alta de 1,93% em R$ 4,75. Mais um ativo aqui em tendência de baixa, assim como o Brasil Foods. Não vejo oportunidade de compra. Tem algum indício que ela vai reverter? Não, ainda olhando para o gráfico aqui, não tem um indício claro de reversão. Mensal aqui dentro do movimento de baixa pode ter batido na média. Está em tendência de baixa no médio para longo prazo, está em tendência de baixa no curto para médio prazo. Aqui, ó, pivôzinho de baixa no gráfico semanal, segue apontando para os seus próximos níveis de suporte, como por exemplo a região dos R$ 3,82, o próximo nível, depois disso na faixa de 3,54. A ação fechou o pregão de hoje com essa alta de 1,77 e em R$ 4,02. Essa alta não trouxe nenhum sinal de alta nesse momento. O primeiro nível de resistência está aqui, ó, que é a região ali na faixa dos 4,12. Para ter algum indício maior de voltou a ter força compradora, o ideal seria ter um retorno do preço para cima pelo menos dos 4,33. Mas ainda assim, não seria o ativo de cara que eu já começaria a buscar compra por conta de ainda ali abaixo das médias, a semanal também desafiador. É isso. O primeiro ponto seria isso. E o principal mesmo de reversão, aí sim, é um retorno para cima de 4,83. Aí foi o que a Vale fez quando ela retornou para cima ali da região dos 54,05. Desculpa. Falando aqui agora então de CEMIG 4, ação em tendência de alta. A ação aqui tem máxima histórica em 11,26, ela já atingiu a máxima no pregão de hoje em R$ 11,13, fechou em R$ 11,05, com alta de 1,94%.
está dentro da tendência de alta não só no diário, mas também no gráfico semanal. Ali é o pivôzinho de alta nessa semana. A semana já vai subindo aí 5,44%. Para quem está posicionado aqui, já ficou um bom ponto de colocar o stop de proteção de lucro. Abaixo aí, que eu vou colocar no gráfico 105 minutos, vai ficar claro aqui é uma região de fundo anterior. Ó. Vai aqui, gera o sinal de fundo, volta a fechar acima da média com nova máxima. Aqui seria um ponto de colocar um stop ali abaixo de 10,82 para quem está comprado. Para quem está de fora, é o meu caso, e eu aguardaria algum retorno do preço e um novo sinal de alta, no mínimo acima dos 10,68. Move 3. A ação fechou bem o pregão de hoje, com alta de 5,11% em R$ 7,00, mas gerou vários pregões aqui muito fortes para baixo. Foram 6 pregões consecutivos de queda, e hoje gerou um pregão mais relevante para cima que consegue até fechar acima da máxima do pregão anterior, o que cria uma expectativa de recuperação após ter batido numa região de suporte bem relevante, que é em torno ali do patamar do 6,59. A superação da máxima de hoje, que ficou em 7,02, muito próximo aí do fechamento, aumenta um pouco mais a probabilidade dela ter um processo de recuperação. Mas para mim a tendência ficou mais para indefinida aqui no curto prazo. O que me chama a atenção desse ativo, pensando num prazo maior, é olhar para o gráfico semanal aqui e monitorar ali essa e mais uma semana. Se gerar um sinal de alta aqui sem perder essa região aqui, ó, sem voltar muito para baixo, 6,59 a 6,36, chamaria minha atenção para compra até de prazo ali de position trade nesse ativo, tá? Olhando para o gráfico semanal. E para quem está comprado, pode trabalhar com stop aí abaixo dos 6,57. IRBR3, ação aqui que fechou o pregão de hoje com alta de 2,26% em 46,24, mas ainda para mim dentro de um contexto mais de baixa, dentro de um cenário mais de baixo no curto prazo, veio aqui, lateralizou e veio aqui para baixo. Aqui gerou um sinal de topo descendente, mas está vindo para essa reversão desse topo. Ainda assim, não chegou a proporcionar nada tão relevante, na minha opinião. Ainda vai ficar entre as médias. Não seria um ativo que eu abriria compra nesse momento. O que eu ficaria atento, né, para quem pediu aí esse ativo, acho que foi, não sei se foi a Simone, enfim, pediu aqui o ativo. Até que falou assim: pediu ontem e não atendeu, não atendi porque acho que você não está inscrito no canal, e aí fica só se sobrar vaga aqui para poder atender quem não está inscrito no canal. Então, para ter mais preferência no atendimento, lembre-se de se inscrever, é algo gratuito. Aqui no gráfico semanal, se ela conseguir fechar uma semana acima dos 47,32, com nova máxima na semana seguinte, ela tende a melhorar o contexto para apoiar mais compra ali num gráfico diário no curto prazo. Enquanto não fizer isso, eu ficaria mais fora do papel. MGLU3, ação também que está dentro de um contexto bem difícil operacionalmente. Olha o gráfico semanal. Bem difícil é porque está difícil mesmo, tá bem lateral. Tá, olha a média como é que tá. Ó. Você não tem que ficar adivinhando para que lado vai. Tá indefinido, o mercado está indefinido em cima desse ativo. Para que tem que arriscar a operação nesse papel com esse cenário gráfico? Para quem arriscou compra aqui de fundo, em cima de um fundo aqui anterior no gráfico semanal, numa tendência indefinida, eu deixaria o stop abaixo dos R$ 8,56. E para eu focar em operação de compra de swing trade nesse ativo, para mim eu deixaria aqui bem definido que é o Magazine Luiza, você tem que voltar para cima dos 10,35. Quando você voltar, eu deixo um alarme ali acima dos 10,35 e vou começar a olhar para você quando você proporcionar sinal de alta acima dessa região dos 10,35, 10,30. Seria isso. De forma simples, seria isso nesse momento. Ela gerou um sinal forte de baixa no pregão passado. O pregão de hoje fechou em alta de 1,32%, em R$ 9,19, mas bateu na média e não conseguiu voltar muito para cima desse patamar. Teria que realmente voltar a fechar aqui acima da média, com nova máxima. Aí, se ela romper isso aqui, ela já dá um indício de uma retomada de tendência de alta de curto prazo, se ela romper os 9,96, mas ainda assim eu daria preferência por entrada só acima dessa região desses vários topos aqui, esse aqui que veio aqui, bateu e voltou, e esse aqui também, esse aqui também. Então é uma faixa de preço que eu deixaria o mercado limpar aí o gráfico para depois buscar oportunidades de compra. Enquanto isso, focamos em outros papéis que teoricamente estão mais interessantes. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento do pregão. Deixe seu like, seu joinha se foi útil, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim,
O que for relevante no sentido de contribuir, mesmo que seja com uma pessoa aqui dentro do canal que assiste essa análise, eu já fico bastante satisfeito e dá uma energia a mais para continuar gerando assim, esse conteúdo aqui gratuito para vocês. É isso, um grande abraço e até a próxima.